Existe um banco dentro de você que você acessa, não para de sair recurso. Mas no começo tudo é ruim. Eu quero que você fale com a boca assim, ó, no começo, tudo é ruim. Tudo. Até quando você está apaixonado, o começo de chegar na pessoa é ruim. Eu mesmo tinha coragem de chegar na Carol. Tive que usar o network. Vai lá e chega. Eu não dava conta de chegar nela. Eu tive vergonha da beleza dela, de verdade. Só que eu era bom de network. Vai lá, faz umas promessas lá. Eu lembro da promessa até hoje. Eu vou cortar todas as britas do fundo da igreja, né? A igreja tinha uns 16 mil metros quadrados de área. E eu prometi contar todas as britas se a Carol fosse minha. Quando ela chegou a ser minha, a gente casou, eles trocaram para bloquete. Aí não precisei de cumprir a promessa. Fala. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Valéria. E aí, moro Valéria? aqui em Alphaville. Não tem muito a ver, mas tem tudo a ver. Ixi. Como aprender se autodesbloquear? Aprende vendo como é que é um desbloqueio. Por exemplo, no método IP, eu não seguro o código. Eu mostro, é assim que desbloqueio. Faz isso e minha vontade não é só de desbloquear quem vem até mim. É de saber que essa pessoa vai desbloquear pelo menos 1 milhão de pessoas. Como? Só o fato de você se desbloquear, um monte de gente já pira. Aí você começa a ter compaixão. Por exemplo, no método IP, quando acontece presencial, as pessoas vêm aqui para Alphaville, aí elas querem desbloquear quem está pedindo dinheiro. É engraçado que aqui em Alphaville não tem isso, né? Ninguém pede dinheiro aqui em Alphaville. Mas quer desbloquear o cara no ponto de ônibus. Em outros lugares que eu já fui, já fiz o método IP em 4 continentes diferentes. Quando a pessoa sai, ela quer sair desbloqueando as pessoas na rua. Por quê? Porque ela se sente, é tão simples, funcionou comigo, isso é tão simples, eu só segui esse passo e esse e aquele. O desbloqueio é o seguinte, eu recebi 2 desbloqueios de uma pessoa. Eu fiz 53, em mim mesmo. Eu faço sempre no banheiro ou no carro. Você me vê parado, gritando, assim, no meio da rua, está rolando isso. Então, quando você conhece e vê que funciona, senão o seu cérebro não acredita. Você tem que sentir esse negócio. Você sentiu, você não dá conta. Você quer sentar com seu pai, com sua mãe, só que se a pessoa também não acreditar, não funciona. É o trem mais doido do mundo. O próprio Jesus, quando chegava em algum lugar, uma pessoa não acreditava, e está escrito assim na palavra, e lá ele não promoveu muitos milagres por causa da crença do povo. Por causa da falta de fé, está escrito. Entendeu? Boa noite, eu me chamo Gisele, também sou de Salvador, Bahia. Vocês por acaso pegaram avião e vieram? Eu me mudei para cá, mês passado, inclusive. Bom, na verdade eu gostaria de saber como é que a gente faz para acessar a sabedoria vertical, se tem algum código, se é através da palavra. Mente e coração. É isso, através da leitura da palavra, da oração. Só ler a palavra não vai acessar nada. Perfeito, outra coisa, como diferenciar que é a voz de Deus e não as nossas emoções? Assiste uma palestra minha do YouTube, As 5 Vozes. Assim como você. Que aí você vai pegar rapidinho. Sem fé é impossível agradar a Deus. É óbvio, né? Porque Deus é espírito. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Alguém escreveu aqui, o Tiago. Porque Deus é espírito, não vê espírito com o olho. Ninguém nunca viu um espírito com os olhos. Ver espírito é com o espírito. O que é fé? É conectar o corpo, o seu córtex, com aquilo que é metafísico. Então, quando você usa a imaginação, como é que é essa fonte? Mente e coração alinhados, aí potencializa o canal. Quem ainda está em dúvida sobre o PLD, vai só pelo IP. É o que eu falo para todo mundo. Pela primeira vez e única, eu imagino, eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer porque eu vou mostrar para vocês como é que funciona um desbloqueio, quando a pessoa está desbloqueada com a ferramenta na mão. O Thor do La Casa Digital está ali, o Jimmy, o padre. Eu não sei não se ele é padre mais. É o seguinte, coloca o QR Code do PLD aí para mim. Vocês que estão de fora disso aí, não faz sentido nenhum, tá? O PLD vai ter uma fase. Todo mundo aqui é PLD? Sim ou não? Sim. Seguinte, eu não aceito vocês aprenderem comigo e não testar o que eu estou ensinando. Só vai encontrar pessoalmente lá, nós vamos passar um dia no resort, tá? Só quem fez teste. Pablo, foi uma desgraça meu teste. Seja bem-vindo. Te dou um abraço, tá? Não sei se eu vou prometer que eu não sei quantas mil pessoas vai testar. Mas, não que o meu abraço seja tão importante. Mas se não testar, eu não quero nem te ver. Eu comprei! Pois é, fica aí. Não quero saber de quem compra, eu quero saber de quem testa. Testou, o pau quebra. Você não se conhece depois que você aprende algo, testa algo, você não sabe a dúvida que gera depois que você testou. Você fala para a pessoa, dá tiro de jeito, sei o quê, você tem que ver caçando. Você fala para a pessoa, fuzil sempre para cima, nunca para baixo, não sei o que. Na hora de caçar, de madrugada, é um apontando fuzil na cara do outro, é um trem mais louco do mundo, você fica louco.
Teve um momento lá que eu tava de madrugada, antes de fazer a live, era 3 horas da manhã, com o fuzil assim, o carro, e o outro com a térmica caçando um bicho lá que pode matar, tá bom? Aí, eu olhei e falei, cara, eu vou dormir. Eu, para o carro aí que eu vou dormir. Pega outro aqui, o fuzil. Aí pega o fuzil, eu tô dormindo dentro do carro. Aí dá umas 4 horas da manhã, começa o tiroteio. O Marcos Paulo levantou doido no banco da frente, eu no banco de trás. Eu acordei com tanto susto. O motorista da caminhonete que eu tava dando tiro de fuzil dentro do carro. E as balas voando dentro do carro. Eu só acordei, eu não sei o que eu tava fazendo lá. Eu só sei que eu falava assim, de jeito alto, assim, cadê meu carro blindado? Cadê meu carro? Cadê meu carro? E o Marcos, olha aqui! E eu vi o Nésio, assim, ó, no outro carro, mirando o fuzil na nossa cara, assim, ó. Eu passei mal, velho. Eu não posso nem contar essa história pro meu filho, que ele fala, e aí, você sentiu medo? Um dia lá na Disney a gente tava brincando, né? Eu falei, Lourenço, tá muito alto, curtindo com ele. Ele falou, uau, o Pablo Marçal do Antimedo está com medo. Fela da... É o seguinte, não, realmente eu senti medo. Porque eu acordei no meio do tiroteio, eu nunca pensei que o tiroteio é daquele jeito. Só que é o seguinte, eu lembrava da instrução o tempo inteiro, todo mundo, não, aponta o fuzil para outro. Não faz isso, fuzil de isso aqui. Os caras na hora do vamos ver, é tudo errado. Só que tem um detalhe, quando você for ouvir instrução depois do teste, aí você respeita. Aí você fala, realmente, o fuzil toda hora roda na cara do outro, é um negócio perigosíssimo. Quando você vive o teste, aí você aprende. As suas perguntas mudam. O negócio não é falar igual um menino pequeno mais, você é maduro, porque você testou. Depois do teste, o pau quebra. Por isso que eu estou falando para vocês, não entrem para aprender, entrem para testar. Porque o nível 1 de aprendizagem não serve para nada. Por que a maioria de vocês ficou comprando coisa e não resolve? Porque não testa. Fica lá estudando. Estudei. Você testou? Não, então foda-se. Não vai mudar, ué. Não muda. A maioria das pessoas ficam adquirindo conhecimento não muda. Conhecimento não muda. Alguém fala assim, o conhecimento liberta. Mentira, quem liberta é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é o conhecimento que liberta. O conhecimento, pelo contrário. Quando ele é adquirido e não é colocado de volta para fora, ele escraviza. Anota assim, ó. Conhecimento que é adquirido e não é devolvido é escravidão. Quando eu adquiro algo, esse negócio passa para dentro de mim. A riqueza, por exemplo, eu jogo ela para dentro e não jogo ela de volta, que eu não canalizo, ela começa a ter corrosão. O que você vê na maioria das pessoas que têm riqueza? Essas pessoas, agora eu estou falando em riqueza de posse. Essa riqueza ela é assustadora, porque o cara quer guardar a riqueza, não se guarda a riqueza. A riqueza se canaliza. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu estou fazendo diversas aquisições em leilões. Você sabe de quem que é, quem eram os donos das propriedades? Grandes industriários. Pessoas renomadas. Eu vou lá comprar um prédio de 20 milhões de reais. Quanto que eu pago? 4 milhões de reais. Tudo por quê? Porque o cara jogou a riqueza para dentro dele e não deu conta de jogar de volta para fora. Se você não fizer isso, vai vir alguém e vai arrancar de você. A terra faz isso. A riqueza não pode ser guardada, ela vai entrar em corrosão, ela precisa ser canalizada, ela é uma arma. Entende? É muito diferente. Não faz sentido você não entender isso. É uma arma que você precisa pôr para fora e apertar a munição. Munição que é guardada entre umidade. Na hora que você vai dar o tiro, falha. Não adianta você ter munição guardada, não funciona. Munição tem que ter uma temperaturazinha e se demorar demais, ela começa a lencar. Não funciona. A riqueza é munição. Entende? Ou é para o reino, anota assim, ó, munição para o reino ou para o império. Não adianta você tentar segurar. De tempos em tempos, muda a moeda, um monte de gente perde o dinheiro porque guardou no colchão. Né? Tem pessoas que têm muita grana. Eu conheço gente que tem milhões aplicados e não tem uma vida de gente. Eu conheço também fazendeiros que têm tipo 80 milhões de reais guardados na poupança. E se baixar 1 milhão desses 80, começa a ficar ruim, ansioso. Você olha para a vida do cara, o cara não desfruta. Conheço de verdade. Eu conheço gente que não tem coragem de alugar uma casa com a família, mesmo tendo milhões, dezenas de milhões, porque acha caro morar em tal lugar. Faz sentido uma desgraça dessa? Não faz, amigo. Você não é rico, você é endinheirado. Tem o endinheirado e o rico. O rico sabe que pode acontecer o que for, o próprio Provérbios fala. Se você cair e for honesto, você vai levantar. É tão tranquilo entender isso. Para que você tem medo de cair, sendo que você é honesto? Cuidado, você que é desonesto. Quando cair, você vai ficar lá. Até se recuperar essa honestidade. Pablo, falando da capitalização, o que significa? O seguinte.
Existem processos que quando você entende e rega esse processo, vai te dar retorno muito maior. Vou te dar um exemplo. Tem coqueiro aqui, deixa eu ver se tem coqueiro aqui, não tem não. No resort tem uns 200. Se você colocar calcário no pé do coqueiro, ou salito, sal, se você colocar sal, ele dá mais coco. Olha que coisa. A ignorância faz você colher, por exemplo, 30, 20 ou 40% da carga que aquele coqueiro pode produzir. Mas quando você entende que você precisa tirar a praga, raspar o coqueiro, que você precisa de pôr sal no pé do coqueiro, que você precisa regar aquele coqueiro, o que ele vai produzir? Ele pode produzir 100%. Existe uma carga dentro dele que ele fala, eu vou te entregar 400 cocos, mas se você não zela, vai entregar só 30, 40, 80. Mas não era 400? Era, mas você não está cuidando. O que é capitalização? É entender de volumetria. Anota essa palavra que ela vai fazer muito sentido para você. Volumetria. Vocês que estão assistindo, aperta a bomba do like aí e compartilha. Farei o MEDP pela segunda vez em menos de 2 meses. Bora para o PLD. Você que já fez o MEDP, você vai assustar que esse MEDP 12 serão 12 horas de destravamento focado para você prosperar nessa liberdade digital. Então é um MEDP que eu não apliquei ainda. É um MEDP que eu vou tirar essas vergonhinhas, essas besteirinhas, vou ensinar essas paradas para vocês aí, tá? Aperta o like, compartilha. Nossa, eu queria tanto criar um negócio para eu parar de pedir essa merda de like. 12K, F10K, vocês vão receber, já está lá na plataforma de vocês, tá? Inclusive, você pode acessar a plataforma que está lá para vocês acessarem essa parada aí, tá? Beijão para todo mundo aí, que me assiste, que é aluno, que é só... fica só assistindo também, não faz nada, tá? Recebe um beijo aí para você também. Capitalização é o seguinte, volumetria. Eu entendo sobre volume. Eu entendo sobre esse volume, vou explicar. Um dia eu peguei uma causa, né, de uma cliente, sendo mentor dela no mundo dos negócios. A causa era, ela tinha uma loja que cabia 20 e poucos clientes, vamos pôr o número redondo, 25 clientes por hora, dentro da confeitaria dela. Aí ela falou, eu vou crescer, eu vou vender R$1 milhão. Eu fiz as contas, sim, R$1 milhão, ticket médio, hora, abre que hora, fecha que hora. Eu falei, não tem como faturar nem 300, se tiver a capacidade máxima, se chama volumetria. Onde você aprendeu isso? No call center. Eu, quando fui coordenador de um call center, a gente atendia 1 milhão de chamadas mês. E na época eu precisava de 616 pessoas. E aí eu fazia cálculo de volumetria e tráfego, não o tráfego da internet, mas de ligações, que são pacotes de dados. E aí eu falava, não dá para atender. Então, se vai ter um aumento de 100 mil ligações, tem que atender o quê? Tem que pôr hora extra, aumentar a posição de atendimento, ou então gente. Resumindo, eu pegava, como eu sou muito bom com capitalização, a pessoa fala 1 milhão e eu falo, você vai ter que abrir de madrugada, ou você vai ter que fazer entrega, ou você vai ter que fazer isso, a gente tem que escoar esse negócio. Mas quantas pessoas estão lá dentro? Ela falava 3 pessoas. Eu falei, mas essas 3 pessoas não dá conta de faturar nem 300 mil. Então vai ter que aumentar o quadro. Eu falei, então peraí, vamos fazer progressivo. Aí você vai anotar uma palavra X aí, a palavra da capitalização. Tem que ser progressiva, senão você não dá conta de chegar. Alguém perguntou aí sobre processual, passo a passo. É isso que é capitalização, é passo a passo. É pegar parte da renda daquilo que você está aplicando e reinvestir. Como que é um passo a passo, um crescimento progressivo? Eu tenho retorno e reinvisto. Por exemplo, quem tem muito medo de estar no PLD, eu tenho certeza por quê? Porque não vê como pagar o negócio. Eu entendo que você acha que não vai dar conta. Mas se você falar assim, eu quero só pagar essa porra. Você faz assim, você vira GRS, que é gestão de rede social, pega 2 clientes, você já paga e acabou a conversa. Ou um cliente, dependendo. Pá, mas eu não sei. Assiste a aula, fica em cima. Pá, mas deixa eu te falar, amigo. Sua desculpa nunca vai resolver nada. Agora, se ferrar, vai. Colocar pressão, você vai. Quer ver? Qual pai que colocou um filho dentro de casa, nasceu um filho, ele falou, agora eu estou com preguiça porque essa criança está aqui. Já viu isso? Ele fala, tem que me fuder em 2 empregos. Ele vira o pai do Cris, lá daquela série. Arruma 3 empregos, mas aquele menino vai ter fralda, nem que seja aquelas que dá a cintura na bunda dele, mas ele vai ter fralda, vai ter leite, ele vai para a rua pedir, ele vai fazer alguma coisa, só não vai ficar do jeito que estava. Filho é prosperidade de Deus, falando para você assim, vai trabalhar vagabundo. Então quando tem uma criança, agora imagina 4 dentro de casa. Tem gente que entra na tristezinha, olha que entra de mim e fala, já vai todo mundo morrer. Só que é o seguinte, quando você abriu uma empresa, te deu preguiça? O que eu queria era só uma cadeira, sentar, você não quer, amigo, você nem sabe o que é cadeira. Você abre uma empresa, você tem que se fuder com todas as letras. Por quê? Para pagar o salário de todo mundo. Meu Deus do céu, olha o tanto que você se fudeu, só que você prospera desse jeito.
Como é que faz para capitalizar? Aumenta a pressão na entrada, precisa de pôr pressão na máquina, no motor. Como é que eu aumento essa volumetria? Não adianta eu querer bater 1 milhão, adianta o seguinte, você tem uma loja que aguenta faturar 100 mil, você está faturando 50, primeiro abate a volumetria física, depois bate a volumetria emocional, bate todas as volumetrias, quando você tiver renda desse crescimento, você aplica tudo de volta. Por que eu virei um terror na internet? Porque eu nunca saquei o dinheiro da internet para mim. Até tal data, né? Depois que eu fiz um lançamento de 5 milhões de reais, nunca mais eu precisei pôr R$1 na internet. Nunca mais. Como assim? Vou te explicar. Quando eu fiz um lançamento de 40 mil, eu peguei os 40 e pus de volta. Quando eu fiz um de 89, eu peguei os 89 e pus de volta. Quando eu fiz um de 132, eu pus de volta. Quando eu fiz um de 1 milhão e 40, eu devolvi 1 milhão e 40. Eu falei, eu não vou pôr a mão nesse trem. Eu falei isso pro Marcos, não põe a mão, só devolve, só devolve, só devolve. Quando voltou um de 5 milhões, eu falei assim, para que pôr esse tanto de dinheiro de volta? Não dá mais liga de ficar devolvendo. Já tinha 1 milhão no caixa fazendo isso. Só estou falando de questão de internet, de lançamento. Eu saquei que é 5 milhões. Nunca mais devolvi dinheiro. Nunca mais. Até no La Casa Digital que a gente investiu 10 milhões de reais, nem é dinheiro do meu bolso. É dinheiro desse tanto de lançamento. Toma, toma. Ah, deu tudo errado. E daí? Já foi. É o dinheiro que gerou sozinho. Olha que trem mais doido. Só que você não quer assim. Você quer ganhar um primeiro lançamento, aí você ganha 40 mil, quer comprar um carro de 400. Você fala que você é foda pro seu pai. Para com isso. Vários empresários, a primeira coisa que ele quer é comprar uma Land Rover. Antes era Hilux. Depende do contexto cultural. Aqui em São Paulo ninguém quer saber de Hilux. Mas em Goiás, sinônimo de prosperidade é Hilux.